Uau! Quem poderia imaginar que após o tio França e seus fogos de artifício, a Polícia Federal iria tentar aproveitar o momento para uma nova investida em sua saga de tentar culpar Bolsonaro pelo golpe estilo Plano Zacne do desenho. Golpe esse que nunca aconteceu, né? Eu poderia imaginar, como eu disse no meu último vídeo. Olha só. Essa semana será decisiva e eu não duvido nada que a Polícia Federal volte a dar o ar da graça para reacender as matérias e os jornais para criar alguma espécie de clima para que o que agora eles se sentem motivados a fazer. Mas essa é só a minha opinião. E por que isso? Porque eu tenho fontes que me contam tudo o que vai acontecer? Não, quem dera. Foi só porque era mais óbvio do que socialista milionário apoiar imposto nas brusinhas da Shein, enquanto mama isenção fiscal de 14 milhões às custas dos pobres que pagam imposto nas brusinhas da Shein. Né, Felipe Neto? E bicho, não falha nunca. O plano Acme de tio França e seus fogos de artifício foi parar direitinho na decisão de ministro Xande, que autorizou a nova operação da Polícia Federal nessa terça-feira. Olha o que diz um trecho, abre aspas. Tais fatos criaram um ambiente propício para o florescimento de um radicalismo que culminou nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, mas que ainda se encontra em estado de latência em parcela da sociedade, exemplificando no atentado bomba ocorrido na data de 13 de novembro de 2024, na cidade de Brasília. Fecha aspas. Só não avisaram pra Janja que a narrativa era essa, né? Porque ela falou outra coisa. Mas tá. Eu parei para analisar as denúncias sobre os novos presos em mais uma operação da gloriosa Polícia Federal. E eu sofri, galera. Eu sofri porque eu insisto na teimosia antidemocrática de lembrar de coisas inconvenientes e fazer ligações que, no fim das contas, acabam se concretizando. De tão óbvias que são. Quero mostrar pra vocês o que a minha memória resgatou e dar os meus 2 centavos nessa treta. E depois você me conta se é uma viagem nível chapéu de alumínio ou não. Preparados? Então separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Então tá, o resumo da narrativa do dia de ontem foi: um grupo de kids pretos abriram um grupo no aplicativo Signal chamado Copa 2022, onde estariam militares que supostamente queriam mandar Alexandre de arrasta pra cima. Essa possibilidade foi levantada após uma conversa no aplicativo ser resgatada e ter o seguinte teor. Brasil, que é um codinome, diz: estacionamento da troca da primeira vez. Aí Gana responde: tô na posição. Brasil diz, ok, e pergunta, qual a conduta? Teixeira diz, aguarde. Brasil então responde, ok. Aí um outro homem diz, mantém na posição, estou na posição. Nesse intervalo é enviada uma matéria que dizia que a votação no Supremo havia sido adiada. Aí, na sequência, o diálogo continua. Áustria pergunta, tô na posição, vai cancelar o jogo? Teixeira então responde, abortar. Áustria, volta para o local de desembarque. Estamos aqui ainda. Então o Teixeira diz, Gana, prossegue para o resgate com o Japão. Áustria diz, beleza. Então o Teixeira informa que o Brasil já foi para o ponto de resgate. E diz que moto fica onde parou e manda tirar a bateria e colocar a capa. Bom, essa aí seria a tentativa de mandar Xande de Americanas. Então a narrativa espalhada foi: eles iam executar o ministro na frente de todo mundo? Será que tinha um sniper ali no meio? Será que eles assistiram muito Tropa de Elite? Nani, meu capitão. Mas eu disse que é narrativa porque não existe um diálogo dizendo que eles, de fato, iam empurrar o seu Xande tobogã abaixo. Isso veio da interpretação de quem analisou. O que vocês acham? Tá super na cara que, ó, empurrar o Xande? Também foi seguida diversas matérias dizendo que eles iriam usar armamento pesado, coisa bruta mesmo, para poder... uma metralhadora, um lança-granada e um lança-rojão. Mas aí eu não identifiquei nenhum diálogo. Isso tá só no relatório da gloriosa PF. O que flopa a minha história de Tropa de Elite, né? Porque, segundo a PF, eles iam chegar explodindo tudo bem coringa das ideias. Também dentro do relatório da Polícia Federal tá um trecho de um documento que, pra mim, não ficou claro de onde saiu, onde estaria o tal plano para também mandar o Lula de tobogã.
Jeca, segundo a PF, seria o Lula e Joca, o Alckmin. E o trecho diz, abre aspas, Jeca, considerando a vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que cause um colapso orgânico. A sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a, dependendo da interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos três poderes, sob tutela principal do PSDB. Joca, considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Fecha aspas. Tipo, Alckmin, o povo não vai sofrer por você. Achei maldade. E o mais louco de tudo, eles teriam impresso o plano Alckmin de mandar essa galera pra terra do pé junto lá no Planalto. E teriam levado pro Bolsonaro lá no Alvorada, acho que pra ele dar um ok. Cara, eu fiquei imaginando quem imprime um plano desse e sai andando pela rua pra pedir autorização de outra pessoa. Se eu fosse colocar uma imagem pra ilustrar esse momento que a PF alega ter existido na minha cabeça, seria assim, bem programa de humor dos anos 90. E antes de continuar, eu não posso deixar de me fazer uma pergunta. Se o plano era empurrar geral no tobogã, pra que raios era necessário uma minuta que decretasse o artigo 142 pra coisa ser tipo constitucional? Depois dessa galera descer de tobogã, isso não ia ficar meio sem necessidade? Ou existe minuta pra prender gente falecida? Porque assim, em fevereiro desse ano, o Alexandre, ao qual eles se referiam como professora, estava sendo monitorado porque a famigerada minuta do golpe ordenava a prisão do imperador, não empurrá-lo do tobogã. Mas agora a narrativa é... baseado em quê? Baseado nesses diálogos aí que nós vimos. Já sobre descer o Lula de tobogã com veneno? Gente, esses caras estão achando que a gente tá na Rússia? Inclusive, o UOL fez uma matéria dando a localização de cada um no dia que os três iriam de arrasta. Olha só. Alexandre de Moraes estava no STF votando, Lula estaria em São Paulo participando de um evento de Natal e o Alckmin estava em Brasília no evento do Pacto pela Aprendizagem. Essa galera estava toda espalhada e em público, mas iam descer de tobogã com remédio, com veneno e lança-granada. E assim, senhor. Só que essa não é a primeira vez que dizem que iriam mandar Alexandre para ver Jesus mais cedo, já que em janeiro desse ano, Alexandre dizia que um dos planos era prendê-lo e depois enforcá-lo. Teve gente falando na internet que o ministro Alexandre também seria puxado pelos cabelos por toda a Praça dos Três Poderes, como um castigo exemplar. Então, nossa, né? Forca, prisão, tiro, puxão de cabelo. Muito coração peludo dessa galera. Mas tá, um outro ponto que você precisa saber é que a Polícia Federal diz que esse plano estilo Alckmin para mandar a galera de Americanas foi tramado no dia 12 de dezembro na casa do general Braga Neto, onde, ainda segundo a PF, eles estavam planejando um novo governo, onde o general Heleno seria o presidente e Braga Neto o vice. E é aí que entra um outro nome, Felipe Martins. Segundo a Polícia Federal, após o golpe no dia 15 de dezembro, que era quando eles iam... um gabinete seria instituído e Felipe Martins poderia fazer parte da assessoria de assuntos institucionais. E um outro nome citado para esse gabinete seria do coronel Elcio Franco. Os demais nomes que iriam compor esse novo governo não foram divulgados pela Polícia Federal. E eu ainda não entendi o porquê, mas essa parte é importante. Então deixa ela guardadinha aí que já já a gente volta nela. Beleza, plano de mandar o povo de arrasta no dia 15. Dia 16, um novo governo nasceria. E aí eu fico me perguntando para quem criou isso aí, se é que isso realmente foi criado. Onde raios eles enfiariam Bolsonaro nessa? Ainda segundo a gloriosa PF, eles fariam um governo tipo de transição e pacificação por 6 meses. E depois devolveriam o cargo a Bolsonaro. Fontes? Mas tá lá, no relatório. Ou talvez Bolsonaro sequer fosse incluído nessa treta, que nós não sabemos se é real. Suposta treta, suposta. Já que a matéria conta que eles estavam impacientes com Bolsonaro e diziam que 4 linhas é o Carvalho. Uma outra conversa transcrita pela Polícia Federal na denúncia é um diálogo entre um dos presos na operação de ontem e o Mauro Cid, onde o moço diz que trocou uma ideia com o Bolsonaro e que ele teria dito que, para fazer qualquer coisa, dia 12, a data da diplomação do anão diplomático tupiniquense, não seria empecilho para nada. E aí o moço ressalta que, após os comandantes comparecerem à diplomação, ia ficar mais difícil fazer qualquer coisa.
Diz que o movimento nos quartéis, sei lá, poderia miar, e que ele estava tentando atuar junto às Forças Armadas, mas que era difícil. Então, se o presidente pudesse ajudar, além de estar retratando a preocupação com os caminhoneiros parados. É isso, em resumo. Ou seja, para ele, o Bolsonaro aparentemente não estava fazendo nada de efetivo e ele pede para o Cid falar com o presidente para ele dar esse help. Mas beleza, já em outra matéria que saiu ontem, mostrava a conversa entre o Cid e o general Freire Gomes. E o teor dessa conversa, que não é nova, mas reapareceu ontem, diz o seguinte, abre aspas. Boa tarde, general. Só para atualizar o senhor, o que vem acontecendo é o seguinte. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Mas ele sabe, ele ainda continua com aquela ideia que ele saiu da última reunião. Mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. Ele está... é cara do agro, são alguns deputados, né? Diz o Cid, fecha aspas. Portanto, se essa conversa é real, o que se expõe é que ocorreu uma reunião entre Bolsonaro e Freire Gomes e que nessa reunião ficou combinado que o golpe não vem mais. Porém, Bolsonaro estaria recebendo pressão de outras pessoas e mesmo sob pressão, nada aconteceu, como todo mundo sabe. Então essa conversa deixa claro duas coisas. Ou Freire Gomes cometeu o crime de prevaricação ao ver um crime sendo organizado e não fez nada, ou ele não viu perigo nenhum de golpe e mandou siga lá pelota. Não tem como ser outra coisa além de uma dessas duas opções. E é isso tudo, galera. Em resumo do resumo das coisas mais importantes, foi isso aí que rolou. E agora chegou a hora de você colocar o chapéu de alumínio, porque o que eu vou fazer aqui é doideira, hein? Eu vou juntar fatos e criar uma opinião a respeito. O que numa democracia como a de Brazuela, é muito perigoso. Coragem. Matéria de ontem. Polícia Federal afirma que Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a minuta do golpe. Análise de mensagens encaminhadas por Mauro Cid para um general do Exército comprovariam o envolvimento de Bolsonaro em minuta de golpe. Só que se o exato título dessa matéria foi usado em fevereiro desse ano, não se trata de algo novo, não é algo que eles não saibam há pelo menos 9 meses. Outra coisa, o general preso ontem havia sofrido busca e apreensão em fevereiro desse ano e a matéria diz: é agora ou nunca mais, escreveu o general que defendeu o golpe e pressionou comandantes. Matéria de fevereiro. De novo, tem 9 meses que eles estão em posse do celular, computador do cara, mas só agora isso vem à tona. O coronel Elcio Franco, que eles citaram ontem na decisão, desde 2023 tem áudio circulando na mídia falando em mobilizar 1.500 homens. Galera, há 1 ano e meio, mas só agora o Elcio entrou na berlinda. Os próprios Kids Pretos já eram mencionados também desde 2023. E para vocês terem uma ideia, em fevereiro desse ano, o Globo fez uma matéria falando sobre os Kids Pretos, que era um grupo militar que teria a missão de prender Alexandre. Aliás, um dos Kids Pretos preso ontem, que supostamente queria mandar o Lula de tobogã, estava trabalhando na segurança do G20. E é nessa que a cabeça da pessoa fica assim. Mas não queria matar o cara. E aí, vocês botaram ele pra fazer a segurança do cara. Matar o cara, fazer a segurança... E foi então que eu comecei a me perguntar. Se essas informações estão aí tem um tempão, por que só agora? Então, em fevereiro desse ano, o Felipe Martins foi preso. Mas já haviam sido presos o Anderson Torres, Silvinei Vasquez, o Cid, o Max, o Coronel Câmara. Até o Valdemar chegou a ficar uns dias preso. Todos do entorno político do Bolsonaro. Alguns outros sofreram busca e apreensão, como o próprio filho Carlos, o deputado Ramagem, os ex-assessores Técio, Mateus, enfim, muita gente. E sim, de novo, eu vejo essas pessoas compondo um grupo político no entorno do presidente. Desde o ano passado, a narrativa era Bolsonaro golpista e a famigerada minuta de golpe. Felipe Martins foi preso com base em uma prova falsa por 6 meses e a esperança era que ele delatasse. Afinal, se ele fizesse uma delação dizendo que o Bolsonaro o havia mandado escrever uma minuta golpista, era só juntar com a delação do Cid e pimba! Bolsonaro indiciado por tentativa de golpe. Só que, meu filho, essa delação não veio. E ela fez falta, viu?
Tanta falta que o filho da Miriam Leitão chegou a escrever. A delação que faltou sobre Bolsonaro. O depoimento teria a função de complementar as declarações de Mauro Cid. E sim, ele está falando da delação que não veio do Felipe Martins, porque até então, tudo que Alexandre tinha era só a delação do Cid. E a nossa jurisprudência diz o quê? Delação não é prova! Mas se juntasse com a delação de Felipe Martins, que era assessor especial de presidente Bolsonaro, aí a coisa mudava de figura. Mas ela não veio. E agora, José? Mídia e Congresso pressionando para que a Polícia Federal e a Suprema Corte encerrassem esses inquéritos que se arrastam por anos. Os caras chegavam a anunciar uma data de conclusão para os inquéritos, mas essa data sempre flopava. E eu falei disso em outros vídeos. Então eu pensei que seria bem mais fácil e menos traumático se eles conseguissem pegar o núcleo político do bolsonarismo e implodir a todos numa trama golpista que sugasse o presidente Bolsonaro para dentro dela. Então eles teriam o troféu que tanto almejam, a prisão do presidente Bolsonaro. Mas como a delação que faltava não veio, e naquele momento não dava para prender o Felipe de novo por motivos de... Agora até os Estados Unidos está de olho no que a gente fez, a rota deveria ser recalculada. E ela foi. No dia 7 de novembro, a Polícia Federal convocou um general da ativa para prestar depoimento no inquérito do golpe Alckmin. Newton Rodrigues foi chamado porque, na época dos supostos fatos, ele era assessor de Freire Gomes e o seu nome, só agora, 9 meses desde a última operação da Polícia Federal, foi citado. Já no dia 8 de novembro, sai a seguinte matéria. Depoimento de novos militares intrigam Mauro Cid. E então, no dia 13 de novembro, por ocasião do Tio França e seus fogos de artifício, o Brasil ficou sabendo, naquela noite, dia 13 de novembro, que Lula recebia no alvorada os ministros Alexandre, Zanin e Gilmar Mendes, além do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Só que o encontro deles não foi registrado na agenda oficial, o que, por lei, deveria ter acontecido. E, de novo, só ficamos sabendo desse encontro porque eles precisaram dizer onde que eles estavam por causa do negócio do Tio França. Já no dia 15, a Cantanhede afirma lá na Globo News que as suas fontes disseram que a semana seguinte seria agitada. Dia 19, estoura essa nova operação da Polícia Federal. Mas ei, você que tá com a cabeça poluída e o coração peludo, achando que os ministros, o chefe da Polícia Federal e o Lula estavam tratando do que viria a acontecer, que seria essa nova operação da Polícia Federal, você está errado, porque segundo o UOL, era uma happy hour. Só isso. Mas aqui, se a gente fosse forçar muito, mas muito mesmo a barra, tipo criar um cenário impossível, poderíamos dizer que a reunião seria para tratar do avanço da operação em cima dos militares, já que o núcleo político flopou. Talvez, e só talvez, eles pudessem especular se o governo possuía capital político para comprar essa treta com os militares, que foram deixados de lado por tanto tempo. E agora, só agora, voltam ao centro do picadeiro. Não, desculpa, picadeiro. Não, desculpa, picadeiro não. Centro da Berlinda. E nós poderíamos tomar como base para essa alegação a matéria da Vera Magalhães do O Globo, onde ela questiona: por que a Polícia Federal não pediu a prisão de Braga Neto? E a matéria diz em um trecho, abre aspas, o risco de errar a mão não pode ser reforçado, sobretudo agora, no momento em que os inquéritos caminharam para as conclusões e já há muitos implicados. Fecha aspas. Então, eu não entendo, sabe? Porque eles prenderam o Felipe Martins por 6 meses com uma prova falsa e agora estão com receio de errar a mão? Será que é porque estamos falando agora de um general 4 estrelas, amado pela corporação, assim como o general Heleno? E assim, eu não sei vocês, mas eu não acho que é mega de boa ir lá e prender um cara desse, sabe? Deve rolar aquele... Vai lá, prende você. Eu não, vai lá você. Eu não, sou de ser besta, vai você. E essa teoria bate direitinho com essa matéria da Folha que diz: decisão da Polícia Federal de poupar Braga Neto contrasta com prisão de outro militar acusado de tramar golpe. Coronel Romão foi preso em fevereiro após organizar reunião com os kids pretos. Diferença no tratamento é vista como preocupação em não tensionar o ambiente. Tensionar o ambiente com quem? Com meu sogro que não é, né, galera? Óbvio que a preocupação é não tensionar com as Forças Armadas. Ah, e para variar, Estado Democrático de Direito sempre pra caramba, Braga Neto, que está sendo acusado de um monte de coisas, não teve acesso aos autos do processo. O que é praxe, né? A sensação que eu tenho é que eles fizeram uma escolha política em tentar deixar os militares de lado e tentar com o entorno do Bolsonaro.
mas se não tem tu, vai tu mesmo. E vocês lembram que eu falei para vocês gravarem a menção ao Felipe Martins? Então, Catanhede retorna para dizer que ontem a operação era só em militar, mas que nos próximos dias vai estourar uma na cabeça do Bolsonaro. E sim, ela diz com essas palavras, na cabeça do Bolsonaro. E que as fontes da Polícia Federal revelaram isso para ela. Eu não duvido que, já que eles estão no all-in, eles possam tentar prender o Felipe de novo só para perguntar se ele tem certeza que ele não tem nada para contar. Por isso a menção ao nome dele saiu em todos os lugares. Às vezes para se criar o clima e ninguém ficar chocado da Polícia Federal e ir atrás do cara de novo, esperando o mesmo resultado da última vez. E eu aposto meu dedinho que a polícia não vai nem perguntar pro Felipe se ele tinha ideia que o nome dele tinha ido parar nesse papel. Só aposto. E galera, essa correria se dá porque já estamos no finalzinho do ano. Janeiro, Trump assume, o que pode dificultar um pouco a rotina de Brazuela em tentar legitimar os seus atos que se resumem a ir atrás de opositores políticos. Igual na Venezuela. E só para encerrar o meu achismo, eu vou ficar com o conhecimento jurídico do Dr. André Massiglia, que diz, abre aspas, alguns aspectos jurídicos sobre a decisão de hoje. 1. Se os documentos não demonstram o início de nenhuma ação de execução, não há crime. Cogitar sem executar, seja o que for, é lícito, ou não haveria livros e séries de crime no Brasil. 2. Se os fatos são de 22, não há ameaça presente, não havendo razão para se ignorar o devido processo legal e decretar sigilo e deferir medidas de força. 3. Ignorar esses fatos viola a presunção de inocência dos envolvidos. E 4. O ministro Moraes seria vítima, não pode ser o juiz do caso. Se não há ninguém com prerrogativa de função, for o privilegiado, sequer no STF o caso deveria ficar. Aliás, o ministro Gilmar Mendes estava dando entrevista para a Rede Lully, porque, cara, os ministros da Suprema Corte, em meio à explosão de comentários do caso que eles vão julgar, estão dando entrevistas na TV. Mas aí, quando ele foi perguntado se atos preparatórios são crime, coisa que ele sabe que não é, o cara deu 2 voltas para acabar dizendo que ato preparatório não é crime. Mas ali, no caso do Bolsonaro, o ato preparatório se misturava com a execução. E eu tenho certeza que essa foi nova para muito jurista, tá? O misto de preparar e executar. Imagina agora nas corridas, vai ter que mudar aquele negócio de preparar, apontar e vai, já que agora, segundo Gilmar Mendes, tudo se mistura. E o outro ponto, Alexandre, a vítima explícita, sendo o juiz do caso, o obrigando a falar dele mesmo dentro da decisão, em terceira pessoa. Algo bizarro, mas que os nossos juristas omissos fingem não ver há mais de 5 anos. Portanto, parece que a conduta está normalizada. E se você acha ruim, o STF é a lei. Tem isso em mente. Para encerrar, prenderam os kids pretos de manhã e chamaram o Cid para depor à tarde. Em novo depoimento, ele disse que não sabia de nada. E aí a PF não gostou, pediu a revogação dos benefícios da delação dele e o Cid acabou intimado para um novo depoimento agora no STF, na quinta-feira. E você sabe o que vai acontecer? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Apesar que eu já imagino umas coisas, viu? E você? O que você está imaginando que vai acontecer? Bora compartilhar aqui nos comentários? E galera, vocês já me ouviram falar pra caramba? Então não custa ouvir mais 40 segundinhos, né? Você só tá assistindo esse vídeo por um único motivo. Você é desses que adora uma treta na política. E eu sei disso, porque eu também sou dessas. Teve uma época que ninguém sabia o que eles estavam fazendo. O que era muito conveniente. Mas os tempos mudaram. Graças a Deus. Foi pensando nisso que eu criei a Família Te Atualizei, um local onde você pode se divertir enquanto se informa com os conteúdos políticos criados por mim da forma mais real possível. Lá tem o Te Barbarizei, a minha série para conversar com a família sobre as coisas que estão rolando. Tem documentários exclusivos, incluindo um que acabou de sair do forninho sobre as mulheres do Lula. Tem uma série especial do Gabinete do Pop e Geopolítica com o pessoal do Saindo da Bolha. Tudo feito para você se divertir com política, porque eles já se divertem muito com a nossa cara. Então entre pra família, curta os conteúdos, enquanto você financia uma batalha que apenas começou. Todo mundo sabe do assédio judicial que não só eu, como muitos da direita brasileira estamos vivendo. E eu não vou te pedir pix, eu vou te propor uma troca.
Você assina o teatualizei.app e financia o meu trabalho e a minha defesa com 10 bonouros por mês. E em troca, eu te ofereço conteúdos exclusivos. Esse mês estamos em Black November, com desconto de 4 meses na assinatura anual. Além do brinde mega opressor desse boné que promete repelir esquerdistas da sua vida na assinatura do plano para sempre. Sim, meu amigo, seja atrevido. Seja conservador. Então é isso. Se você quiser e puder, o link está fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.